Aqui nós temos o ciclo Otto. Ciclo termodinâmico de 4 fases, que teoriza os funcionamentos dos motores de combustão interna. O ciclo Otto seria os 4 ciclos, né, digamos assim, as 4 fases, os 4 tempos de trabalho do motor, que a maioria dos veículos hoje trabalham de acordo com os 4 tempos de motor, que seriam as 4 fases, chamado ciclo Otto, de 4 tempos. Seria a admissão, compressão, explosão e escape, ou exaustão, tanto faz. Esses são os 4 tempos de trabalho do motor. Observe que no primeiro tempo é o tempo de admissão. Admissão, o pistão ele desce, essa válvula, que é a válvula de admissão, ela se abre para entrar combustível dentro do motor. Então o pistão desce aspirando a mistura a combustível para aqui dentro do motor. Aqui é o cilindro, onde é que o pistão trabalha. Lembra das peças móveis com fixas. O segundo tempo é o tempo de compressão. O pistão sobe, comprimindo a misturar combustível. A válvula de admissão que estava aberta agora permanece fechada. Comprime a misturar combustível. O terceiro tempo é a explosão. Aquela misturar combustível, em cima dela tem uma peçazinha aqui, ó, que queima o combustível, solta uma faísca chamada de vela de ignição. Ela solta uma centelha, uma faísca, inflamando a misturar combustível, fazendo com que o pistão desça. O quarto tempo é o de exaustão. Aquela misturar combustível foi queimada, ela tem que ser expulsa através do sistema de escapamento. Aí vai ter uma válvula de escapamento, o pistão que estava descendo agora começa a subir, empurrando a misturar combustível para fora do motor. Dessa forma, a válvula de escapamento está aberta. Observe que no primeiro tempo e no quarto tempo, uma válvula permanece aberta. Primeiro tempo, admissão para entrar combustível no motor. E quarto tempo, exaustão para expulsar aqueles gases queimados para fora do motor através do sistema de escapamento. E nos dois tempos, que é o segundo tempo e terceiro tempo, as válvulas permanecem fechadas. Uma para comprimir a mistura a combustível e a outra para explodir ou queimar a mistura a combustível. E isso aí, na verdade, seria energia térmica, que seria a forma que o motor vai queimar um combustível no interior dele, de acordo com a sequência dos 4 tempos de trabalho do motor. Ciclo Otto. O primeiro tempo de admissão, como a gente viu anteriormente, a gente vê que o pistão ele é ligado na biela e, consequentemente, ligado no eixo de manivela. No primeiro tempo, que é a admissão, é a hora que o combustível entra no motor. Então, o pistão abaixa para aspirar, misturar combustível. Quando ele faz isso, ele é ligado no eixo. Então, ele vai girar o eixo 180 graus. Então, o eixo estava lá, o pistão estava aqui em cima, desceu, abaixou o eixo aqui, virou o eixo 180 graus. Isso corresponde a meia volta. O segundo tempo é de compressão. Então o pistão estava abaixado, ele começa a subir. Quando ele sobe, ele tinha girado o eixo meia volta, depois ele gira mais 180 graus. Para ele subir, ele girou o eixo mais 180 graus. Tá? Daqui 180, 180, 360, dando uma volta completa no eixo de baixo. O terceiro tempo é o tempo de combustão ou explosão. O pistão estava em cima, explode a mistura, ele abaixa, girando o eixo mais 180 graus, dando uma volta e meia, dando mais um giro de 180 graus. No tempo de exaustão ou escape, o pistão que estava descendo, ele volta subindo para jogar a mistura a combustível para o sistema de escapamento, e aí nesse caso ele gira o eixo mais 180 graus, mais meia volta. 2 giros de 360 graus no virabrequim. Então nós temos aí, quando acontece os 4 tempos de trabalho do motor, faz com que esse eixo de baixo gire 2 voltas completas. Então nós temos meia volta para admitir, meia volta para comprimir, meia volta para explodir, meia volta para exalar, jogando os gases para fora do motor. Então, quando queima combustível, produz um movimento rotatório na parte inferior do motor, que é no bloco, que no caso seria no eixo virabrequim ou árvore de manivela. Aqui nós temos admissão 180, compressão 180, explosão 180, exaustão 180 graus. Energia térmica sendo transformada em energia mecânica através da combustão por centelha. Então nós vimos aí esses 4 tempos de trabalho do motor é energia térmica, queimar combustível
produzir energia mecânica, que é o giro que o motor produz. Através desse giro, eu expliquei com bastante detalhes, mas isso aqui é a infração de segundos. Então, terminou esse último tempo, que é o quarto, começa o primeiro em fração de segundos. Isso acontece automaticamente. Então, esse eixo, quando ele começa a entrar em movimento, ele não para mais não. Enquanto você não desliga a chave de ignição para poder cortar a corrente elétrica, esse motor continua em funcionamento sem parar de girar esse eixo de baixo. O motor dois tempos é um sistema, é um tipo de motor de combustão interna de mecanismo mais simples. Ele tem menos peças, requer menos manutenção e hoje em desuso, né? A gente não tem o motor a dois tempos mais em fabricação em automóveis e motocicletas mais. Antigamente já tinha, hoje não tem esse tipo de motor mais. Ele seria, né, ele faz o mesmo procedimento, ele faz admissão, compressão, explosão, escape. Só que ele faz tudo isso, em vez de ser em 4 tempos, ele faz em 2, por isso que é chamado de dois tempos. A gente tem aqui, ó, esse procedimento aqui seria o de admissão. Esse motor dois tempos, ele não tem o eixo de comando de válvulas, ele não tem as válvulas em cima, ele já tem uns cortes no interior dele que passa a mistura. Esse motor, ele não é igual ao motor a 4 tempos, que a gente tem a colocação de óleo lubrificante nele, tira o óleo depois coloca novamente um óleo novo. Esse motor de dois tempos, ele é colocado óleo junto com o combustível no interior do tanque. Então vai colocar lá no tanque óleo dois tempos mais gasolina. E aí, no caso, essa mistura de ar mais combustível e óleo entra para dentro do motor. Depois que esse óleo lubrifica as peças móveis, exemplo, pistão, biela e eixo de virabrequim, essa mistura sobe, queima o combustível, depois é exalada para fora do motor. Então, naturalmente, esse motor ele sai fumaça, né? Mesmo em bom estado de conservação, ele sai fumaça. Então, seria mais ou menos assim o trabalho dele. Primeiro tempo, admissão. A gente tem aqui o eixo girando meia volta no tempo aqui, ó. Ele vai subir aqui meia volta, 180 graus. E ele, quando vai fazer a admissão, ele já faz a compressão. Então, ele vai subir. Ele estava aqui, né? Ele começa a girar, o pistão começa a subir, comprimindo a mistura. Então, ele admite e comprime a mistura. Isso é chamado de primeiro tempo. Então, observe. Ele faz isso aqui admitindo o combustível na câmara de combustão e comprimindo. E depois ele explode e exala. Explode como? Quando ele explode, o pistão desce. Já tinha girado aí 180 graus. Ele gira mais 180 graus quando ele queima, que o pistão faz com que ele desça. E ao mesmo tempo, essa mistura que estava aqui na parte inferior, ela sobe empurrando os gases queimados para fora do motor. Então seria como se fosse o tempo de explosão e escape ao mesmo tempo. E observe que ele gira aqui, ó, 180 graus para fazer tanto a admissão como compressão, mais 180 graus para fazer tanto a combustão como a exaustão. E aí seria todos os dois aqui em um tempo. Esses aqui seria um tempo e esse aqui seria o tempo de trabalho dele. Um giro de 360 graus no virabrequim. Acabamos de ver no tópico anterior que o motor a 4 tempos ele tem que girar duas voltas completas de 360 graus no virabrequim. O motor dois tempos é uma volta só de 360 graus, fazendo tanto admissão, compressão, explosão e escape. Então, ele faz dois tempos em um só. Aí por isso que dá o nome de motor a dois tempos. Motor diesel ou ignição por compressão. O motor diesel não deixa de ser um motor de 4 tempos, só que ele não tem a vela de ignição para queimar o combustível no terceiro tempo. Seria admissão, admitir o combustível, compressão, comprimir o combustível e explosão, que é o terceiro tempo. Ele não tem a vela de ignição. É um motor de combustão interna em que a combustão se faz pelo aumento da temperatura provocada pela compressão do ar. No motor a diesel, o primeiro tempo dele, ele abre a válvula de admissão, ele tem as mesmas peças praticamente do motor que utiliza a vela de ignição, que seria um motor a gasolina ou álcool, ou flex, tanto faz. Só que no primeiro tempo dele, ele admite ar. O pistão desce aspirando ar para o interior do motor. Então, ele aspira ar, em vez de aspirar tanto ar e combustível.
O segundo tempo dele, ele comprime o ar combustível. Só que quando ele comprime esse ar, ele faz com que aumente a temperatura desse ar. Então ele esquenta o ar quando ele faz a compressão. O terceiro tempo, ele injeta, no lugar da vela de ignição aqui, que a gente tem no motor a gasolina ou flex, tanto faz, ele tem um bico injetor. Ele injeta diesel em alta pressão no ar quente, fazendo com que aconteça a combustão. E o quarto tempo, o pistão sobe novamente, empurrando os gases para fora do motor. Então ele é de 4 tempos do mesmo jeito. Admissão, admite o ar, comprime o ar, explode o ar, quando injeta o diesel em cima e depois exala o ar, né, através das válvulas de admissão, o escape. Mesma coisa. Primeiro tempo, a válvula de admissão está aberta. Quarto tempo, a válvula de escape está aberta. Compressão e explosão, as válvulas são fechadas. A única diferença dele seria essa: combustão por compressão, né? Então a combustão dele é através de uma compressão, né? E não é através da vela de ignição. Então o motor flex, gasolina ou álcool, utiliza a vela de ignição, então combustão por centelha. E no motor a diesel é combustão por compressão. No lugar da vela de ignição, a gente tem esse bico injetor injetando combustível no diesel. Agora a gente vai para o sistema de alimentação. Mecânica, muita gente tem um pouco de medo da mecânica, né? Acha muito difícil, peças muito estranhas, né? Mas na verdade a mecânica é até simples, né? A mecânica básica, né? Certamente que eu vou passar para vocês, ela não é um bicho de 7 cabeças, não. O sistema de alimentação e outros sistemas que o veículo tem, vocês têm que focar em quê? Na questão do nome. O que alimenta um veículo? Combustível. Então tem que ter a relação peças que tem a ver com combustível, né? Então o nome é muito sugestivo. Então o que alimenta o veículo? Combustível, gasolina, álcool, diesel. Então as peças têm que ter relação a esse sistema. São as peças do sistema de alimentação responsáveis pelo suprimento de ar e combustível do motor. Tanque de combustível, está aqui, ó, armazenar o combustível. Nós temos bomba de combustível, né? Vai ter bomba em vários sistemas. A bomba de combustível ela vai trazer o combustível que está aqui no tanque e mandar aqui para o motor, com pressão, porque senão não chega, né? Observe que os dois estão na posição, aqui é o motor, né? Os dois estão na posição horizontal e ficaria difícil do combustível chegar no motor. Então tem que ter uma bomba de combustível aqui dentro do tanque, mandando o combustível com pressão aqui para o motor. Canister, aqui é o canister, essa pecinha, ela está mais hoje para a questão ambiental, ela transforma os vapores, né, do combustível aqui ela absorve os vapores do combustível e manda para o motor para queimar. O canister, eu acredito que todo mundo sabe que combustível evapora. Gasolina, álcool, diesel, se coloquei, ele evapora. Então o canister ele absorve os vapores que estão no combustível, que seria dissipado aí no meio ambiente, e ele pega esses vapores, ele tem um carvãozinho na parte interna dele, que manda aqui para o motor para queimar. Então o canister está mais para a questão ambiental. Mesmo assim faz com que o carro seja mais econômico também, porque quando ele faz essa absorção, o carro roda mais, né, com a quantidade de combustível que tem no tanque. Filtro de ar, olha o nome, pessoal, sugestivo, filtro de ar, filtro ar. Então, para que aconteça a combustão, precisa de a mistura de ar e combustível, oxigênio e o combustível, tudo aquilo que pega fogo, exemplo, gasolina, álcool, por exemplo. Então, nesse caso, esse ar ambiente ele é todo sujo, partículas sólidas, e o filtro de ar vai fazer com que essas partículas sejam mais limpas, né, sejam retidas pelo filtro e passem um ar mais limpo para o sistema, consequentemente um ar mais limpo para dentro do motor. Filtro de combustível, sugestivo demais também. Dentro do tanque, ao passar do tempo, junta uma sujeira, e quem vai segurar a sujeira do tanque para que não passe lá para o motor seria o filtro de combustível. Carburador ou injeção eletrônica. Principais peças. Falou sobre o sistema de alimentação em prova, vocês têm que destacar carburador ou injeção eletrônica. O carburador e injeção eletrônica. O carburador é uma peça mais antiquada, um pouco mais antiga, né? Hoje não tem mais carburador em automóveis novos, praticamente está extinto em motocicletas também, só que a gente consegue encontrar algumas. E a função do carburador e da injeção eletrônica são uma coisa só, é misturar ar e gasolina e combustível.
Então nós temos esse aqui é o carburador, esse aqui é o sistema de injeção eletrônica. Então a gente tem que entender o que? O objetivo deles, que é o que cai na prova, que é o objetivo que vocês têm que saber, é misturar ar e combustível, misturando oxigênio e ar para entrar um gás lá dentro do motor, né? Quando a gente coloca combustível no tanque do carro, a gente coloca em forma líquida, só que ele vai ser preparado através do carburador ou injeção eletrônica em uma mistura de ar mais combustível, um gás, para que entre em forma de vapor dentro do motor, para que aconteça a combustão. Então entendam assim, o carburador, a injeção eletrônica, ela é a evolução do carburador, um sistema eletrônico mais moderno, que faz com que faça a mistura ar combustível também. Aqui nós temos a manutenção no sistema. Substituição do filtro de ar. Tem alguns filtros de ar que eles são de manutenção, então vocês têm que observar, né? Quando o manual do fabricante lê lá, você tem que dar manutenção ou substituição. Filtro de combustível também vai chegar à sua vida útil, observar o manual do fabricante também para substituir. Limpeza do carburador, de acordo com o manual do fabricante, e limpeza de alguns componentes do sistema de injeção eletrônica também, ou substituição, se apresentar alguma falha. Essas são as manutenção básicas que deverá ser feita. Lembre de ler o manual do fabricante também, porque seria interessante que siga a manutenção preventiva para que você aumente a vida útil dos componentes, consequentemente também do motor. O sistema de arrefecimento é um sistema que tem finalidade de controlar a temperatura de trabalho do motor, mantendo a temperatura ideal. A temperatura ideal de trabalho do motor ela fica em média entre 60 e 90 graus. Responsável por manter o carro a uma temperatura ideal de funcionamento, sempre na faixa de 90 graus Celsius. Nós temos aqui a primeira peça do sistema de alimentação, do sistema de arrefecimento, perdão. Radiador. O radiador, essa peça que está aqui, ó, que na verdade seria essa frontal aqui. O radiador ele é um trocador de calor. Aqui no radiador vai entrar líquido em temperatura quente, né, se for o sistema de arrefecimento a água, vai entrar um líquido de arrefecimento aqui. O radiador ele vai trocar o calor. Ele vai ter outras peças também que ajudam a fazer essa função. Vai passar ar frio aqui no radiador. Ele vai esfriar o líquido que está no interior dele, que seria a água do radiador, e fazer com que essa água esfrie. Essa é a função do radiador. Então vai passar líquido quente aqui. Ele, através de outros componentes, vai fazer com que essa água esfrie e passe para dentro do motor novamente. Bomba d'água. A bomba d'água é essa peça que está girando aqui. A bomba d'água ela fica girando, fazendo com que a água circule do motor para o radiador e do radiador para o motor. Válvula termostática. Essa pecinha aqui, ó, é uma peça que quando esse líquido esquenta, ela abre, liberando a água quente para o radiador, e quando a água esfria, ela fecha novamente. Ventilador ou ventoinha. O ventilador e ventoinha, eles são como se fossem ventiladores mesmo, com a função de esfriar o cabeçote e esfriar a água que está aqui no radiador, né, que a água sai do motor para o radiador e do radiador para o motor. Pode ser a água ou a ar. O sistema de arrefecimento ele pode ser tanto a água, como eu mostrei para vocês sobre essas principais peças, né, que seria o exemplo dos automóveis atuais e algumas motocicletas de média e alta cilindrada, que esse arrefecimento é a água. E tem o ar. O ar seria mais ou menos assim. O ar ambiente, ele não tem líquido, não tem aqueles componentes que eu mostrei para vocês. O próprio motor ele tem umas aletas no cabeçote, umas aletas de refrigeração, em que o ar passa no interior dele, passa nele e faz com que a temperatura do ar ambiente faça com que o motor esfrie. O interessante é o movimento da moto, né? Com o movimento da moto, o ar passa nessas aletas, o ar ambiente, fazendo com que o motor esfrie. Um exemplo também é o motor do Fusca, né, que é muito conhecido, um motor hoje considerado um carro de coleção, mas ele tem um sistema que há ar. Então passa ar nele, fazendo com que esfrie ele sem necessidade de nenhum tipo de líquido. E aqui nós temos a manutenção. A manutenção seria de quê? Observar a questão
do líquido, né, do fluido, se for o sistema de arrefecimento líquido. Interessante observar o fluido, o nível, né, todos os dias é interessante. A gente tem um líquido adequado, é interessante que vocês leiam o manual do fabricante. Esse líquido que a gente coloca ali não é literalmente a água da torneira, por exemplo, não. Tem um líquido adequado que o manual do fabricante recomenda, né, que aí você vai ter que utilizar esse tipo de líquido de arrefecimento para que você mantenha a temperatura ideal de trabalho do motor. Observar todos os dias, isso geralmente diminui, com o tempo esse líquido evapora e você tem que completar novamente esse líquido adequado. E aqui nós temos o completar, né? Aí seria uma água destilada e tem alguns tipos de produtos que são utilizados a água destilada e outros são colocados sem a necessidade de adição de água destilada. Então leia o manual do fabricante para que você coloque adequadamente o líquido de arrefecimento do seu veículo. E tem que ser feita a manutenção também periódica, né? Retirar desse líquido de acordo com o manual e colocar outro líquido novamente. Isso tudo vocês têm que observar no manual, para que não aconteça essa situação aqui desse condutor, né? Não olhou a água, não olhou a situação da temperatura do motor e acaba danificando o motor aí se você continuar andando com ele.